Fala galera do segundo ano, belezinha? Noite do Chave do Enem no ar, você sabe, né? Quinta-feira à noite é o momento de nós estarmos aqui reunidos, mesmo que à distância, para estudarmos aulas assim pontuais, de 15 a 20 minutos, trazendo um resumão bem preciso daquilo que é mais importante lá na sua apostila. Não se esqueça que nosso conteúdo é extraído da sua linda e maravilhosa apostila da Casa Publicadora. Pegou ela? Senta aí! Ah, mais do que isso, pega material de anotação, pega água, pega pipoca e fica atento. Lembrando que hoje é noite de Ciências da Natureza. Teremos a aula de Biologia, Química e Física nessa ordem. Tá? Lembrando que esse conteúdo está na apostila. Reforço porque é importante, hein? Beleza, então, segundo ano, preparado? Daqui a pouco eu volto para falar da correção de matemática, mas até lá, bons estudos e rodou a vinheta. Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui novamente com vocês depois de um primeiro bimestre cumprido, né? E estamos aqui para continuar o tema da biologia e nos preparando para daqui a alguns meses começando o reino animal. Mas antes, né, a gente precisa terminar aí o estudo dos micro-organismos. Vamos começar a ver os fungos e na próxima aula a gente vai ver as plantas. Os fungos, eles fazem parte do grupo dos micro-organismos, mas nem todos os fungos são micro-organismos. Então a gente vai começar a ver aqui quais são os principais representantes desse grupo. Então, alguns aí que eu tenho certeza que você já viu por aí na tua casa. O bolor, que é bastante comum, né? Você deixa as coisas fora da geladeira, por exemplo, um pão que você esquece ali, depois de uma semana, 2 semanas, o pão tá todo verde, né? Tá todo meio escuro, meio preto, assim, por causa do bolor que cresceu. Cogumelo, que eu tenho certeza, né, que você gosta de comer um cogumelozinho, talvez no estrogonofe, talvez aí num restaurante japonês, nos shimejinhos, né, talvez um cogumelo Paris, é bem gostoso, uma fonte interessante de proteínas. E temos as leveduras, que você vê que estão desidratadas ali na mão daquela pessoa, mas que são muito importantes na indústria alimentícia, produzindo bebidas, produzindo queijos, produzindo iogurte, produzindo pães, e essas leveduras são unicelulares. Então aqui a gente tem exemplo de fungos pluricelulares, como o cogumelo, e unicelular, como essas leveduras, certo? Vamos ver as características gerais, ou seja, o que um organismo precisa ter para fazer parte do reino dos fungos. Então, primeiro, os fungos eles são decompositores, eles vão degradar a matéria orgânica de alguma forma. Então, eles são chamados de saprófagos, certo? Porque para se alimentar, eles fazem uma digestão que é extracorpórea, né? Eles lançam as enzimas no meio externo, as enzimas digerem e depois ele absorve o resultado dessa digestão. Né? E nesse processo eles vão degradando. Então você tem ali um tronco, uma madeira que vai ficando mais mole, né? Que vai ficando podre, por exemplo, porque esses fungos eles têm esse tipo de digestão. Todos os fungos são eucariontos. Então a gente, depois dos protistas do bimestre passado, né, a gente tem o nosso segundo reino de eucariontos, ou seja, são seres vivos que têm núcleo na célula. E além de ter a membrana celular, eles têm também uma parede de quitina. A quitina é um carboidrato estrutural, pessoal. A quitina, olha só que interessante, ela também está presente em outro grupo, que é um dos grupos de animais que são os artrópodes, naquele exoesqueleto, né, dos crustáceos, da aranha, do inseto, a quitina está ali também, certo? Então é um carboidrato bastante importante e confere uma certa rigidez e uma proteção para essa célula, ok? Algumas espécies também têm celulose, só que o que de fato marca o grupo dos fungos é a presença dessa quitina, certo? E a substância de reserva, ou seja, como é que eles armazenam energia? Eles armazenam energia na forma de glicogênio, que é uma característica que também está presente nos animais. Os animais também armazenam energia na forma de glicogênio. Então, olha só, preste atenção, primeiro ponto importante.
Você que está se preparando aí para fazer provas de vestibular, o Enem, essa é uma questão que é bastante cobrada em vestibulares, porque lembra que os caras que estão fazendo essas questões vão ver as coisas pela perspectiva evolutiva. A gente falou sobre evolução no bimestre passado, né? Então, quando você encontra grupos de animais distintos que compartilham características, eles usam isso para traçar uma história evolucionária. Tipo, tá vendo? Eles vieram de um ancestral comum lá atrás. Então, o fato de fungos terem quitina na parede da célula, que também é um carboidrato que está no exoesqueleto dos artrópodes, isso é uma coisa que é uma semelhança. O fato de os fungos armazenarem energia na forma de glicogênio é uma semelhança com os animais, certo? Então fique bastante esperto com isso aí. E aí a gente tem, como eu falei já, algumas coisas, relevância, né? Eles são usados na preparação de alimentos, eles são decompositores, né? Produtos por meio da formação de mofo, no deteriorando os alimentos. Às vezes o mofo cresce na parede, né? No armário, na madeira. Só não se esquece o seguinte, tá, gente? O mofo só vai crescer onde tem comida para ele. Então, se você encontra roupa assim que tá meio mofadinha, é porque é possível que você tenha guardado uma roupa um pouco suja, tem o seu suor, tem as suas células e tal. Então, é preciso a gente cuidar com isso, especialmente quem vive em regiões bastante úmidas, né? Como eu moro, por exemplo, em Blumenau, em Joinville, aqui na região Santa Catarina, é bastante úmida, então a gente precisa tomar bastante cuidado com esses fungos. Saúde, alguns fungos causam doenças, como o fungo que causa candidíase, né? E outros tipos de micoses também, aquela que estraga a unha, etc. São parasitas. E os fungos também são importantes, o fungo penicillium especialmente, porque ele produz um antibiótico, que é a penicilina, que é bastante famosa, né? Que foi descoberta aí por acaso, certo? E foi bastante relevante, especialmente no contexto histórico. Olha que legal, Segunda Guerra Mundial salvou a vida de muita gente, tá? Então, também produzem antibióticos. Ecologia, importância na ecologia, olha só. Como eles são decompositores, eles é que fazem essa ciclagem da matéria orgânica. Eles que devolvem, na verdade, né, esses nutrientes para o solo. E os fungos também, eles trabalham em mutualismo, né, com outros seres vivos. Então, a gente tem aqui dois tipos. A gente tem os líquens, certo? E as micorrizas. Os líquens são associações entre fungos e algas. A alga faz fotossíntese, providencia a matéria orgânica para o fungo dá um suporte para a alga poder crescer, receber a luz do sol e fazer fotossíntese. Mas olha só que interessante. Os líquens, eles também são importantes na primeira fase da sucessão ecológica, faz parte daquelas comunidades das espécies pioneiras. O fungo, ele elimina alguns ácidos que vão corroer a rocha, e esses minerais, esses sais, eles vão se desprendendo, vão para o solo, e isso acaba dando suporte para que outras espécies mais complexas possam chegar e encontrar um ambiente adequado, né? E aí, o fungo, com as suas hifas, vai absorver a água e fornecer para a bactéria também. Então, eles vão trocar esses nutrientes, sempre um ajudando o outro, né? Que é a questão aí do mutualismo. Essas são a micorriza. Olha só que louco, gente. Isso aí é a raiz de uma planta, só que veja que nem tudo é raiz. Ali a gente tem também micélios de fungo, né? O que é o micélio? O micélio é o conjunto das hifas, né? As hifas são os filamentozinhos que o fungo vai construindo, e o conjunto desses filamentos é o micélio. Então veja que aqui a gente tem o micélio dos fungos que estão junto com as raízes, e esses micélios, eles vão funcionar, gente, como um prolongamento da raiz. Olha só que interessante. Porque daí esse fungo vai absorver água e sais e vai passando essas substâncias para as raízes. Então é como se a raiz tivesse um prolongamento, né? Para poder se espalhar e ter mais chances de encontrar água. Então ela amplia a área de absorção da planta. Olha só que interessante, né? O micélio do fungo, ele entra no tecido da raiz e ajuda aí nessa troca bastante importante. Então, líquens e micorrizas, certo? E eu trouxe isso aqui para vocês, olha só que interessante, você já deve ter visto aquela série The Last of Us, né? No streaming no Max. E eu achei legal porque tem tudo a ver com a aula de hoje. Nessa série, o plot é de que teve uma grande pandemia causada por um fungo e que matou muita gente, né? E esse fungo, que é o Cordyceps, ele é um fungo que
ele atua em insetos, não em pessoas, tá? Então fica tranquilo, não vai causar nenhum mal para nós. Mas ele vai agir nos insetos e vai produzir neurotoxinas que vão afetar o metabolismo do animal. Então a formiga, quando tem esse fungo, ele começa a produzir toxinas, ela acaba saindo do formigueiro e olha só o que acontece na imagem. O fungo começa a crescer dentro dela, obviamente, depois que ela morreu, né? Então, esse fungo aí que é parasita, ele é um problema para as formigas, né, para esses insetos, mas para nós tá tudo tranquilo. Por enquanto isso acontece só na série, tá bom? Nunca diga nunca, mas enfim. Vamos ver aquela estrutura básica que eu comentei com vocês, micélio, hifa, né? O que é isso? Então essas hifas, elas são os filamentozinhos. Cada filamentozinho é uma hifa. E ali você tem os espaços, né, que são as células do fungo, certo? Essas hifas, elas podem ter uma divisão, só que essa divisão, ela não é completa. Deixa eu ver se... Aqui, ó. Normalmente, essa divisão, ela não é completa. Por quê? Porque é preciso que haja um espaço para troca de nutrientes. Quando essa hifa, ela tem essa divisãozinha, em que você consegue ver essa diferença entre as células, você tem as hifas septadas. Só que você pode ter um núcleozinho ali, pode ser que você tenha vários núcleozinhos nesses septos, tá? Mas quando a hifa, então, ela tem essas divisões, são septos, é uma hifa septada. Agora, se você não tem essa divisãozinha, ela é chamada de cenocítica, certo? E o conjunto dessa hifa, que é o que vocês estão vendo nessa imagem, que forma o corpo de frutificação do cogumelo, e essas partes embaixo que parecem raiz, mas não são, tá, gente? O fungo não tem raiz. São as hifas, o micélio do fungo, que acabam prendendo, no caso do cogumelo, ali na madeira, no solo e etc, tá? Então não se esqueçam, as hifas são os prolongamentos e o micélio é o conjunto de todas essas hifas, tá bom? E você tem as hifas septadas e você também tem as hifas que não têm septo, que são chamadas de cenocíticas. Eu coloquei aqui esse ciclo de vida dos fungos, tem essa imagem no teu livro, tá bom? Então você tem ali o cogumelozinho, que tem essa parte de cima, né, do cogumelo ali do corpo de frutificação, vai ter a liberação dos esporos, né? Esses esporos, eles vão germinar e vão formar novas estruturas do fungo. Eu não vou me delongar muito nisso aqui, não é o nosso foco na aula de hoje, eu tenho certeza que teu professor vai detalhar isso melhor. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que esses esporos são a principal estrutura usada pelos fungos para se espalhar, certo? Então eu tô aqui gravando a aula e tem esporos de fungo no ar. Quando você compra o iogurte, né, lá no mercado, chega em casa e tira, né, o alumíniozinho que tampa o iogurte, naquele momento os esporos de fungos que estão no ar vão contaminar esse iogurte. E se você não usar aquilo num determinado período de tempo, que diz lá na embalagem, é provável que ele estrague. Por quê? Porque houve contaminação. É a mesma coisa com a comida. Você acabou de ferver o feijão, temperou o feijão, estava borbulhando, né? Teoricamente ele estava estéril. Só que no momento em que você abre a tampa, os esporos de fungos e bactérias também que estão no ar vão contaminar o feijão. E se você não coloca na geladeira, se você deixa fora, ou até mesmo se você deixa na geladeira por vários dias, com o tempo esses fungos vão fazer o seu trabalho, né? O trabalho deles, e vão degradar e vão estragar esse alimento, certo? Então é bastante importante, não se esqueça desses esporos. Nutrição. Eu comentei com vocês que a nutrição desses fungos é extracorpórea, né? E o que ele faz? Por meio ali das hifas, certo? Essas células vão eliminar essas enzimas digestivas, por exemplo, que está mostrando ali, vão pegar o amido, que é um polissacarídeo, né? Um pacotão de glicose, vai quebrar o amido, liberar a glicose, o fungo vai absorver, ou no caso ele vai quebrar as proteínas em aminoácidos e absorve esses aminoácidos, certo? Ele não tem sistema digestório porque fungo não tem tecido verdadeiro. Então, pessoal, é isso. Basicamente, as coisas mais importantes aí do reino dos fungos, a gente comentou aqui. Não se esqueça de você estar com o seu livro do ladinho para acompanhar. Não perca as questões que vão ficar disponíveis, que você tem até a semana que vem para fazer. E se você tiver alguma dúvida, procure seu professor em sala de aula. E a gente se vê na próxima.
Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês passaram esse tempinho? Espero que todos bem. Pessoal, hoje eu estou aqui para falar sobre estudos de soluções, né? Capítulo 2 lá do livro do primeiro bimestre, ok? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho dessa solução. Essa solução, na verdade, a gente fala de dispersão, mas eu preciso classificar essa dispersão, né? Essa mistura. Então, as soluções são misturas homogêneas, cujo diâmetro dessas partículas são menores que 1 nanômetros, então são extremamente pequenas, eu não consigo ver a olho nu, nem no microscópio, né? Dependendo ali. Dispersão coloidal, então são misturas homogêneas, né? Que elas, na verdade, aparentam ser homogêneas, mas elas vão se, né? Olhando ali no microscópio, elas vão ser heterogêneas, porque as partículas delas têm um diâmetro um pouco maior. Tá? Maior que 1 nanômetro e menor que 100 nanômetros. E a suspensão, que são misturas heterogêneas. Eu consigo identificar as partículas na mistura, né? Normalmente, quando eu tenho uma solução, eu tenho sempre a mistura de um soluto e de um solvente. Se ela é uma suspensão, por exemplo, quando eu misturo água e areia, ou água e a terra, né? Então, você vai agitar lá um pouquinho, a água vai ficar turva, você consegue ver as partículas ali, os grânulos da terra ali dispersos, né, no meio. Só que com o passar do tempo vai decantando, né, a parte mais densa vai se depositando no fundo e aí você vai tendo a parte mais limpa da água ali. Então a solução ela é sempre formada por um soluto e um solvente. Quem que é o soluto? O soluto é a substância que vai ser dissolvida. Normalmente, essa substância está em menor quantidade. Enquanto que o solvente é a substância que irá se dissolver, né? Que vai dissolver. Normalmente aqui nós usamos a água como um solvente universal. Temos outros solventes, solventes orgânicos? Temos o éter, né? A acetona, enfim. Mas pensando nas soluções de um contexto geral e no conteúdo do segundo ano e nas questões, o mais comum é você ter como solvente a água e como soluto N possibilidades de sais principalmente. Tipos de solução. É muito comum nós pensarmos que solução é só líquido sólido ou líquido líquido, mas na verdade a gente pode ter 3 tipos de soluções: a solução sólida, a solução líquida e a solução gasosa. Então, a sólida é quando eu só tenho soluto e solvente no estado sólido. Por exemplo, as ligas metálicas, a mistura de metais, né? Então, se eu vou fazer aí a aliança de ouro, por exemplo, eu não tenho só o elemento ouro, eu tenho outros, né, metais ali no meio. Só que quando eles estão misturados, formando essa liga metálica, a característica do ouro prevalece, que é o brilho dourado, né? Então, ela é uma solução sólida, onde eu tenho mais de um metal do que do outro, né? Então, eu tenho alguém ali que pegou as características do outro. Então, é uma solução sólida. Soluções líquidas, ou são misturas de líquidos, né? A água e o etanol, por exemplo, ou a água com o sal de cozinha, né? Onde pelo menos o solvente está no estado líquido e aí a minha solução final vai ficar no estado líquido. Perdão. E as soluções gasosas, quando eu tenho o quê? Misturas de gases. Então, nosso ar atmosférico, né? Nós sabemos que tem o quê? Tem oxigênio, tem nitrogênio, tem vapor de água, tudo, mas está tudo aqui no ambiente, eu não consigo ver. E isso é uma mistura homogênea, porque eu não consigo identificar, de substâncias no estado gasoso. Então, eu tenho soluções gasosas também, tá? E classificação das soluções. Como que eu vou classificar essas soluções? Porque aí, quando eu tenho soluto e solvente, eu tenho quantidades para trabalhar com cada um deles. Não adianta eu querer pegar um saquinho de sal, né, de meio quilo, e tentar dissolver ele em um copo de 200 ml ali de água. Não vai dissolver por completo, na verdade. A água praticamente vai sumir, né? Mas eu sei que se eu trabalhar com as quantidades corretas, eu vou conseguir solubilizar. Então, se eu pegar um pacotinho de meio quilo de sal e colocar numa banheira
né? Ou numa piscina, eu sei que todo aquele sal vai ser, né? Vai sofrer dissociação. Então, eu sempre, quando vou trabalhar com soluções, a gente sempre tem que ter atenção à quantidade de soluto e à quantidade de solvente. Por quê? Porque eu posso ter soluções que são insaturadas, são aquelas soluções em que eu tenho uma quantidade mais baixa de soluto do que o solvente consegue dissolver. Então, se a água consegue solubilizar, dissolver, dissociar 35 gramas de sal, de cloreto de sódio, em 100, a temperatura de 25 graus Celsius, em torno de 100 ml de água, então eu posso, se eu colocar 20 gramas, quer dizer que ainda faltam 15 para eu chegar no limite que aquela quantidade de solvente vai conseguir solubilizar. Então, quando eu tenho uma quantidade de soluto muito menor, eu tenho algo que não chegou no limite. Se ele não chegou no limite, a gente chama isso de insaturada. Quer dizer que são soluções onde a quantidade de solvente é menor que a quantidade de soluto, perdão, é menor que a quantidade de solvente consegue solubilizar. Aí, quando eu chego no meu limite, sabe aquela expressão assim, ó, eu tô saturada, eu tô no meu limite. Quer dizer que realmente você chegou no limite. Qualquer coisa que você colocar, qualquer grãozinho que você colocar a mais, não vai ser solubilizado, vai ficar lá no fundo, vai ser depositado no fundo. Então, nesse caso, vamos supor, aqui no exemplo, né? Então, a quantidade máxima que 100 ml de água conseguiria dissolver dessa substância é 31,6 gramas. Então, você vai lá e coloca, pesa na balança 31,6 gramas. Você vai agitar essa mistura e você vai perceber que a quantidade não sobrou nada no fundo, porque a quantidade de soluto foi a quantidade limite que aquela quantidade de solvente consegue dissolver. Mas eu quero aumentar, ao invés de 31, eu vou colocar 50 gramas. E aí você percebe que uma quantidade vai ser solubilizada, mas em contrapartida, uma pequena parte vai ser depositada no fundo. E aí eu tenho uma solução saturada, que ela atingiu o limite, mas além de atingir o limite, ficou algo no fundo. Então é saturada com corpo de fundo, certo? Porque ficou uma parte desse sólido ali sem solubilizar, sem formar a solução. E depois nós temos a condição, né, a supersaturada. E se vocês olharem na imagem, o que mudou da saturada com corpo de fundo para a supersaturada? As duas estão trabalhando com 50 gramas desse soluto, certo? Com a mesma quantidade de água. Só que por que o corpo de fundo sumiu? Porque essa solução supersaturada ela foi aquecida e a temperatura ela influencia sim na solubilidade. Quer um exemplo comum do seu dia a dia? Não sei quantos de vocês gostam de tomar leite com chocolate ou achocolatado, enfim. Se você pegar uma colher desse achocolatado e um copo de leite frio, com leite que você acabou de tirar da geladeira, e colocar ali e misturar, você vai perceber que vão ficar algumas bolinhas, né, desse achocolatado sem dissolver. Se você pegar a mesma quantidade, ou se você pegar essa mistura e aquecer no micro-ondas, por exemplo, e misturar, você vai ver que essas bolinhas elas vão desaparecer, porque quando eu mexo na temperatura, eu vou influenciar na solubilidade. Então, quando eu aqueço uma solução saturada com um corpo de fundo, eu estou fornecendo energia, estou agitando aquelas moléculas de água, forçando a solubilização daquela quantidade que não havia sido dissolvida. Então, o que vai acontecer a partir daqui? Eu vou solubilizar. Só que essa solução super saturada, porque eu passei do meu limite, ela é extremamente sensível. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu tenho que aquecer ela e deixar ela resfriar, né? Eu tenho que resfriá-la. Mas pode ser um choque térmico? Não. Tem que ser de forma lenta, porque ela é uma solução que ela está além do seu limite. Então, qualquer fator externo, um ruído externo, um grãozinho de poeira que eu derrubar ali naquela solução, aquela quantidade que eu consegui solubilizar pelo aumento da temperatura vai precipitar de novo, vai voltar lá para o corpo de fundo, certo? Então, essas são as 4 tipos de classificações de solução. É muito mais comum a gente trabalhar com a insaturada, saturada e saturada com corpo de fundo do que a supersaturada, mas a gente tem que conhecer esses 4 tipos, ok?
E também, além de apresentar situações, né, de laboratório, de soluto, solvente, eles podem apresentar para vocês coeficiente de solubilidade. Então, é a quantidade que eu consigo, em gramas do soluto, dissolver em quantidade em torno de 100 gramas de água do solvente, certo? E aqui nós temos alguns sais, né? Então, são 4 tipos de sais que tem nesse gráfico, em relação à quantidade de soluto e à temperatura. Então, como cada uma dessas substâncias, cada um desses sais se comporta à medida que a temperatura vai aumentando. Como eu falei, na maioria dos casos a temperatura ela aumenta a solubilidade, mas nós temos alguns, né, em que aumentar a temperatura vai diminuir a solubilidade. Ou aumentar a temperatura não vai fazer com que aumente muito a solubilidade. Aumenta, mas nem tanto. Nem todos, né? O gráfico vai ser exponencial. Então, a gente não pode falar que se eu dobrar a temperatura, a quantidade que eu vou conseguir solubilizar é o dobro. Não, não é diretamente proporcional, tá? Então, toda vez que um exercício falar que ocorreu mudança de temperatura, ele precisa te fornecer as informações suficientes sobre o novo coeficiente de solubilidade, ok? Diferente da quantidade de água. Aí agora sim, se eu dobrar a quantidade de solvente, eu vou dobrar a quantidade de soluto que eu consigo solubilizar, porque os dois são diretamente proporcional, ok? Então, se a gente olhar, por exemplo, o nitrato de potássio, quando você aumenta a temperatura, ó, a solubilidade dele vai lá em cima, que é essa curva de coloração rosa, avermelhada aqui, né? Já o cloreto de sódio, o NaCl, quando você vai aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, mas não é tanto, né? É um intervalo ali muito pequeno ali de quantidade em gramas. Já o nosso sulfato de césio, ele tem o quê? Conforme eu vou aumentando a temperatura, a solubilidade dele vai diminuindo, porque eu tenho um elemento que libera energia, que ele é radioativo. Se ele libera energia, eu estou fornecendo energia para quem quer liberar energia, eu estou sendo redundante. Então, na verdade, ele vai ser mais solúvel em baixas temperaturas, porque ele vai liberando essa energia, certo? Então, toda vez que eu tiver também uma curva de coeficiente de solubilidade ou de solubilidade, qualquer ponto que eu pegar na curva, a curva é o limite, é ela que está dividindo a região de baixo com a região de cima. Então, qualquer ponto na curva quer dizer que eu peguei um ponto saturado, no limite. Se eu pegar um ponto acima da curva, supersaturada ou saturada com corpo de fundo. Se eu pegar um ponto abaixo da curva, quer dizer que eu ainda não cheguei no limite, então insaturada, tá? Então sempre uma atençãozinha ali nos gráficos, né, nas informações no que o exercício pode vir a pedir sobre esse contexto. E aí, quando nós falamos de soluções, nós falamos de concentração. Então, eu consigo calcular a concentração de uma solução. Eu consigo saber se aquela solução ela está diluída, né? Ou se ela está concentrada, se ela é forte ou é fraca. Se ela tem muito mais soluto do que solvente, ou se ela tem muito mais solvente do que soluto, né? Então, a concentração comum, ela é a medida de quantidade de soluto dissolvida ali em um certo volume de solução. A unidade, né, da concentração comum é gramas por litro, porque ela vai fazer uma relação com a massa do soluto dividida pelo volume da solução, e aí eu vou conseguir achar essa concentração. Quanto mais soluto eu tenho e menos solvente, mais concentrada é a solução. Quanto menos soluto eu tenho, ou quanto mais solvente eu tenho, né? Quanto mais água eu vou ter, mais diluída, né? Mais fraca. Vamos pensar naquele suco concentrado. Então, você tem lá um suco de saquinho. Ele faz 1 litro. Você vai lá e faz meio litro, coloca, despeja todo o saquinho. Vai ficar forte, né? Vai ficar super concentrado. Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade muito grande de substância, de moléculas ali, e a quantidade de solvente é menor do que de fato eu deveria ter. Agora, se ele faz 1 litro e eu coloco 2 litros e coloco só um saquinho, né? Só um recipiente ali, no recipiente, um saquinho de suco, então o que vai acontecer? Vai ficar aguado, né? Vai ficar fraco, porque eu vou ter muito mais solvente do que soluto, né? Então ela vai ser uma solução muito mais diluída. E, claro, que nós estamos falando de química de soluções de concentração, eu também tenho que trazer o mol, né? Então, a concentração molar, que é conhecida como molaridade e representada pela letra M, ela vai ser também uma relação de soluto com o volume da solução,
mas ela é uma relação de quantidade de matérias, de mol, tanto que a unidade da concentração molar é mol por litro. Então, a concentração molar é sempre uma relação de números de mols dividido pelo volume da solução. Números de mols do soluto, quanto, né, qual é a quantidade de matéria daquele soluto por aquele volume da solução. E para a gente finalizar a nossa aula aqui, nós vamos para a titulação. Titulação é uma mistura de soluções. Normalmente, a titulação é usada para identificar substâncias desconhecidas. Ela é uma mistura entre uma substância que eu conheço todas as informações com uma substância que eu não conheço, principalmente a concentração. Só vou conhecer o volume, porque eu vou usar instrumentos volumétricos. Normalmente, a titulação ela é uma reação de ácido-base. Então, eu vou ter um ácido e uma base, vou fazer, né, uma reação de neutralização. Vou usar indicadores, porque os indicadores, com a mudança de cor, vai me indicando visualmente o que está acontecendo. E eu preciso conhecer que na bureta, que é esse instrumento que vai no suporte universal ali, que tem uma torneirinha que eu vou controlar o gotejamento, nesse instrumento volumétrico, eu vou colocar o que? O titulante, né? A substância que eu conheço a concentração e que eu conheço o volume, a substância que eu conheço, que eu peguei do meu laboratório. Se vai ser um ácido ou uma base, vai depender da minha solução desconhecida. E no Erlenmeyer, que vai ficar lá embaixo, que vai receber o gotejamento, é no Erlenmeyer que eu vou colocar o indicador, que vai mudar de cor de acordo com a reação, tem o titulado, que é a substância que eu não conheço a concentração, mas eu conheço o volume, porque eu estou trabalhando com um instrumento volumétrico. E aí, para calcular, né, normalmente o exercício vai pedir ou a concentração, né, ou é um ácido que está nesse Erlenmeyer, ou é uma base, e aí ele vai te dar a concentração do ácido do titulado, não, do titulante, né, ele vai te dar a concentração do titulante, o volume do titulante, quantidade de substância que você usou, e ele vai te dar o volume do titulado e vai pedir para você calcular essa concentração, certo? Então, titulação é sempre uma mistura de soluções onde ocorre uma reação entre essas substâncias, né, entre essas soluções, normalmente uma reação de ácido-base, uma reação de neutralização. Pessoal, então o que eu tinha para nossa aula de hoje é isso. Nos vemos então na resolução de exercícios. Olá, meu querido aluno do segundo ano de ensino médio. Você está preparado para relembrar e revisar o conteúdo de termodinâmica? Meu nome é Kelane, sou a sua professora de Física da chave do Enem. Vamos lá, então? O que quer dizer termodinâmico? O nome já vem, termo, calor, dinâmica de movimento. É quando ocorrem alguns fenômenos e sistemas físicos complexos em que pode ocorrer trocas de calor, transformações de energia e de variação de temperatura. Temos ali uma imagem, então, de uma usina termoelétrica muito importante na produção de energia elétrica, na formação de energia elétrica. O que acontece? Nós temos um produto que gera calor, que pode ser o carvão, bagaço de plantas, restos de madeira e até materiais radioativos, que aquece uma caldeira. Essa caldeira faz com que a água se transforme em vapor em alta pressão, gerando então energia elétrica. Muito importante. Quem vive hoje sem energia elétrica? Uma das maneiras então de se produzir energia. E quais são as aplicações tecnológicas da termodinâmica? Ar-condicionado. Neste calor, no verão, quem consegue ficar sem ar-condicionado? Não tem como. E são as aplicações da termodinâmica que faz com que ele funcione. É igual um refrigerador, uma geladeira, que mantém os alimentos, né, por muito mais tempo, aptos para nos alimentarmos. Temos os motores. Quem hoje vive sem motor elétrico, que está dentro de carros, temos caminhões. Então, é muito importante aí
o estudo de termodinâmica, porque existem várias aplicações. Só que existe, coloquei até aqui, ó, atenção, tá? Porque existem uns nomes específicos de termodinâmica que vocês precisam memorizar e entender. Quando vocês lerem lá o problema, vocês têm que saber o que significa, tá? Então, termodinâmica, o estudo das transformações entre calor e trabalho, ou seja, eu tenho que gerar trabalho, que é o que nós vamos ver hoje. Palavras-chave: calor. O que é o calor? Calor é energia em trânsito. Isso sempre ocorre com a diferença de temperatura. Sempre sai do corpo com maior temperatura para um corpo que tem menor temperatura. Trabalho. Trabalho é energia em trânsito entre dois corpos devido à ação de uma força que faz com que haja variação do volume, já vamos ver logo adiante. Um sistema é toda uma região do espaço que nós estudamos, tá? O que temos também, olha só, do ponto de vista das trocas de calor, um sistema ele pode ser isolado quando não troca energia nem com matéria, nem com meio externo, por exemplo, uma garrafa térmica, tá bom? Fechado, quando o sistema ele é fechado, troca de energia, mas não matéria com meio externo, por exemplo, uma latinha de refrigerante. Então, ela vai suar ao longo do tempo. Quando o sistema está aberto, troca energia ou matéria com o meio externo. Então, quando eu pego a latinha de refrigerante, só que agora ela está aberta. E quando ele diz um sistema termicamente isolado, significa que o sistema é adiabático, quando não há trocas de calor com a vizinhança. Palavras-chave, então: calor, trabalho, sistema fechado, isolado, aberto e termicamente isolado. Vamos para a próxima, então? Quais são as variáveis, então? O volume. O volume é a quantidade de espaço ocupado por um corpo, ou seja, o volume com que o gás ele acaba ocupando. E o que é pressão? Pressão é a força por unidade de área, ou seja, é a força com que as moléculas do ar estão colidindo sobre as paredes do recipiente. Temperatura mede a agitação térmica das moléculas, que nós medimos aí com um termômetro. E a pressão nós medimos com um barômetro, tá bom? Vamos para algumas transformações gasosas. A primeira transformação gasosa é uma isotérmica. É quando a temperatura do sistema permanece constante. E ele está dizendo assim, ó, a variação do volume é inversamente proporcional à variação da pressão. Ou seja, se nós observarmos ali o gráfico, que no gráfico podemos ver que quando há um aumento de volume, a pressão ela vai diminuindo. Então, olha lá o comportamento do gráfico. Olha lá. Então, diminui o volume, aumenta a pressão. Aumenta o volume, diminui a pressão. Então, este é o gráfico de uma isotérmica, tá bom? Isso precisa estar bem fixo na mente de vocês. Temos uma outra transformação gasosa, que são 3 nomes para a mesma coisa, que são isocóricas, isovolumétricas e isométricas. É quando o volume é constante. E se o volume é constante, a pressão e a temperatura acabam sendo proporcionais. Se eu aumentar a pressão, aumenta a temperatura. Se eu diminuir a pressão, diminui a temperatura. E nós podemos observar então o comportamento do gráfico. Olha como que fica o gráfico ali quando nós fixamos o volume e fazemos variar a temperatura e a pressão. Olhem só, um grande exemplo do nosso dia a dia é quando nós usamos a panela de pressão. Lógico que existe a válvula que tem a liberação de uma certa quantidade, senão vira tipo uma bomba, né? Se tiver entupido, pode explodir a panela de pressão. Mas nós mantemos o volume constante. Quando mantemos o volume constante, fornecemos calor, com o aumento, ao receber energia, ele acaba o quê? Aumentando a temperatura e aumentando a pressão ali dentro também.
Próximo, então, é uma transformação isobárica, onde a pressão se mantém constante. Se a pressão se mantém constante, vai variar o volume e a sua temperatura. Então, mantendo a pressão constante, se aumento o volume, se nós aumentamos o volume, aumentamos a temperatura. Diminuímos o volume, diminuímos a temperatura. Tá bom? Olha lá. Esse é o comportamento de um gráfico quando a transformação é isobárica. E o que é uma transformação adiabática? É quando não há trocas de calor, tá bom? E aí ele diz assim, são transformações em que a amostra gasosa, geralmente em virtude da rapidez com que se expande ou se contrai, não troca calor com o meio externo. Nesse tipo de transformação, nada permanece constante, a mudança de temperatura, pressão e no volume. Então, as três variáveis vão mudar, pressão, volume e temperatura. E vocês conseguem observar que o gráfico ele vai entre uma isotérmica a outra isotérmica, tá bom? Então, uma transformação adiabática é quando não há trocas de calor com o meio, de uma forma tão rápida, expande tão rápido, ou se contrai tão rápido que não há trocas de calor. E como ficam os gráficos de todas essas transformações que nós vimos até então? Olha lá, todos juntos, quando eu tenho um gráfico de pressão por volume, temos A isocórica com volume constante, B temos uma adiabática, C temos uma isotérmica e D nós temos uma isobárica. De novo, A isocórica, B adiabática entre duas temperaturas, C isotérmica e D isobárica, onde a pressão se mantém constante, tá bom? Então, de acordo com a lei geral dos gases perfeitos, pressão, volume e temperatura, mantendo aí o mesmo número de mols, tá bom? Então, vai variar a pressão, volume e temperatura inicial, P1, V1, T1. Se ele, por exemplo, for uma transformação adiabática em que muda todas as variáveis, então vai ter uma pressão 2, volume 2 e temperatura 2. E se for uma isotérmica, nessa lei geral da equação dos gases, tiramos a temperatura e só colocamos P1 vezes V1, P2 vezes V2. Isobárica, V1 sobre T1, V2 sobre T2 e isocórica, P1 sobre T1, P2 sobre T2. Então é a mesma fórmula, só que quando a gente fala temperatura constante, tira a temperatura. Quando a gente fala de volume constante, tira o volume. E quando a gente fala de pressão constante, tira a pressão, tá bom? Mas o que é trabalho? Trabalho é quando há uma força que é a pressão do gás, faz variar, sabe o quê? O volume, tá? Porque a gente precisa deste movimento para, por exemplo, fazer com que o motor de um carro, os pistões do carro passem a se movimentar. Então, o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Como no gráfico eu consigo encontrar, então, o trabalho? Através da área, tá bom? Se eu descobrir a área, eu consigo descobrir aí o trabalho realizado. Mas a área do quê? Abaixo da curva, tá bom? Então, mas para que haja trabalho, é necessário que haja variação de volume. Se não haver variação de volume, não há trabalho. Vou voltar, porque eu acho que vocês não entenderam ainda. Só vai ocorrer trabalho se houver variação do volume. E se o volume aumentar, o trabalho é positivo, tá bom? O próprio sistema está realizando o trabalho. Se o volume diminuir, então o gás está sendo comprimido, então a variação ao trabalho vai ser negativo. Então, trabalho positivo, o gás se expande e quando o trabalho for negativo é porque o gás foi comprimido. E é neste movimento que há a realização de trabalho. A gente precisa disso para que a gente possa chegar até a casa de vocês, por exemplo, um ar-condicionado funcionando. Tá bom? Fique atento sempre às unidades medidas e o comportamento dos gráficos. Agora é a sua vez. Você vai fazer agora
3 questões sobre termodinâmica e os seus gráficos e depois você vai voltar aqui para corrigir conosco, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Galera, gostaram da aula? Gostaram? Notaram tudo ali? Química, física e biologia? Não foi nessa ordem, foi biologia, química e física, mas tá tudo bem. Depois que terminar a live, aqui pelas... depois, assim, um pouco depois, lá pelas 9 horas, o simulado de biologia, química e física está liberado. Mas até lá, você ainda tem a correção de matemática. Então senta aí e veja o que você acertou ou não em matemática e o que você pode melhorar. Beleza? Então, vamos para a correção? Rodou a vinheta. Fala, meu aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para a nossa resolução de exercícios. Esse é o momento especial que você tem de conferir como que você foi no simulado, se você mandou bem, se você acabou errando alguma coisa. E esse é o momento especial de você conferir essa resolução. Preparado? Vamos começar? Primeira pergunta é uma pergunta que vem lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é uma pergunta que envolve aquela parte de logaritmo e de função exponencial que a gente estudou. Ela diz assim: se 10 elevado a x é igual a 20 elevado a y, atribuindo 0,3 para log de 2, então o valor de x dividido por y é... Veja, aqui a gente vai trabalhar com propriedades que nós trabalhamos lá na aula de logaritmo de função exponencial, ok? Então, presta atenção comigo. O primeiro passo que a gente pode ver é que nós podemos aplicar o logaritmo em ambos os lados da equação para a gente poder cancelar as incógnitas, ok? Então, aplicando esse logaritmo nos dois lados, a gente aplica a propriedade da multiplicação com a potência em cima. Perfeito? O que acontece? A potência desce e a gente vai ter o log de 10 e o log de 20. Tá. Note comigo que 20 é igual a 2 vezes 10. Então, quando a gente substitui esse produto, a gente pode aplicar a propriedade que já diz que o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmanos. Ok? Então, resolvendo as nossas contas ali, a gente vai ficar que x é igual a y vezes 0,3 mais 1. Fazendo agora as contas que a gente necessita, que é x sobre y, a gente pega o y que está multiplicando no primeiro membro e manda para o outro lado dividindo. Então a gente chega na solução que x sobre y é 1,3. Resposta alternativa, letra E. Você que acertou, parabéns. Você que errou, dá uma olhadinha nessa nossa resolução, dá uma pausa, tira um print e confere com mais calma, tá? Questão de número 2. Ela diz assim: admita que a ordem de grandeza de uma medida é x, é uma potência de base 10, com expoente n inteiro. E a gente tem a nossa fórmula, 10 elevado a n menos 1 meio tem que ser maior do que x, e x tem que ser menor ou igual que 10 elevado a n mais 1 meio. Considere que um terreno tenha liberado uma energia E em joules, cujo valor numérico é tal que o log de 10 é igual a esse E, vezes esse E é igual a 15,3. A ordem de grandeza de E em joules equivale a qual potência de 10? Muito bem. Quando a gente aplica a definição de logaritmo, a gente tem a seguinte: log de E na base 10, de acordo com a definição, é 15,3. Então, o E, pela definição de logaritmo, só pode ser 10 elevado a 15,3. Lembre-se que logaritmo é o inverso de exponenciação. Eles são um contrário do outro, tá? Qual é a ordem de grandeza, então, professor? Essa ordem deve ser de potência x, tal que a gente tenha, seguindo a nossa conta em cima, né? A gente vai seguir 10 elevado a 15 vezes menos 1 meio, que é 0,5, e a gente vai ter 10 elevado a 15 mais 0,5. Alternativa,
nós vamos ter 10 elevado a 15, que é esse número que está entre 10 elevado a 14,5 e 10 elevado a 15,5. É a única que aparece nas nossas alternativas. Terceira questão do Enem, ela diz que uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como uma aproximação para o log de 3 na base 10 e 1,041 como uma aproximação de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de quanto? Então a gente vai ver primeiro que, para encontrar a expressão que representa essa temperatura da função do tempo, a gente vai ver que a gente sabe que ela diminui de 1% a cada 30 minutos. Então, para a gente calcular essa redução, a gente vai multiplicar pelo valor de 0,99. Por quê, professor? Porque 1% corresponde a 0,01. Então, se a gente pega o total, que é 100%, que vale a 1, menos 0,0,1, que é o tempo que é decorrido, a gente diminui e encontra 0,99, que é 99%. Né? Fazendo essas contas, a gente obtém, utilizando essa nossa continha aí, dá uma verificada, dá uma printada para você verificar com calma. Realizando essas contas, a gente chega no valor de T igual a 2 dividido por 0,01. O que eu acho legal a gente frisar são as propriedades que a gente utilizou. Então, a gente utiliza aí mudança de base, a gente utiliza a propriedade da multiplicação de logaritmos e a gente encontra o valor de 200. Alternativa, letra D. Pausa para você dar um print aí. Printou? Pausa para você dar um outro print. E aí você verifica todos os detalhes das propriedades utilizadas. Perfeito? Questão de número 4. A quantidade de combustíveis em litros existente em um depósito para o funcionamento de um motor responsável pelo aquecimento de um conjunto de piscinas em um determinado tempo t de minutos é dada por Q de t, 12 mais o log de 81 menos QT ao quadrado na base 3, onde t é um valor entre 0 e 20. Considerando que esse motor funcione por 20 minutos e que nesse período de tempo consumiu apenas 2 litros de combustível, assinale a alternativa que representa corretamente o valor de K. Traduzindo, ele quer saber quem é K. Quem é K nessa história toda aí? Então a gente primeiro aplica o T igual a 0, que é o instante que iniciou. Aplicando T igual a 0, através da nossa forma que a própria questão já forneceu, a gente encontra um valor de 16. Então assim, a quantidade inicial do combustível era 16. Perfeito? Ao final dos 20 minutos, houve um gasto de 2 litros. Sobrando quanto? 14. Então Q de 20 é 14. A gente fazendo agora as nossas contas continuando, a gente percebe o seguinte, a gente vai aplicar agora, depois dos 20 minutos, que é o Q de 14, o valor para encontrar quem é Q. Então a gente pega lá, 14 igual a 12, mais o log de 81 menos QT ao quadrado na base 3, e a gente realiza as nossas contas. Fazendo as nossas contas ali, a gente chega em 0,18, alternativa letra A. Ok. Questão de número 5. Dada uma função R de R, cuja lei de formação é a função AX, uma função linear, em que um número positivo diferente de 1 julgue as afirmativas. Primeira, essa função será crescente se for positiva. Falso ou errado? E aí? Essa só pode ser falsa. Tá? Se x for igual a 0, então f de x é igual a 1. Também essa daí. Desculpa, pessoal, é a elevado a x, ok? Ali teve um erro de configuração. A elevado a x. Nesse caso, sim, a segunda é verdadeira. Se eu pego o x igual a 0, obviamente que vai me dar uma solução igual a 1. Qualquer número elevado a 0 é o próprio 1. Essa é uma função exponencial. De fato, a elevado a x é uma função exponencial. Nos restando somente a alternativa letra A. Questão de número 6. A gente vai falar sobre um botânico e ele vai pedir o seguinte: qual é a conclusão de quantas árvores deve se plantar se a taxa de crescimento é dada pela função C de t igual a 0,5 vezes 2t menos 1. E a gente vai analisar essa função quando o tempo dessa árvore levar uma altura de 16 metros. Uma altura de 16 metros. O que é que a gente vai fazer? Quanto tempo para atingir 16 metros? Essa é a pergunta. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar
toda a nossa função vai igualar a 16. Através disso, a gente vai determinar o tempo utilizando a ideia de exponenciação. Então vai pegar o 0,5 e vai passar dividindo. Dividir por 0,5 é multiplicar ele por 2. Então a gente multiplica ele por 2 e vai ter agora uma potência de 2 elevado a t menos 1 igual a 32. Só que 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Quando você igualar as bases, você vai ter t menos 1 igual a 5 e aí vai achar o valor de t. Fazendo a nossa equação de primeiro grau, t só pode ser 6. Alternativa letra B. Sétima pergunta também do Enem, ela vai falar sobre os sindicatos e ela vai nos dar uma expressão que corresponde à proposta salarial para aquele sindicato, por meio dos anos, em função dos anos. E essa nossa proposta vai ser da cara da seguinte forma: 1.800 vezes 1,03 elevado a t. E ele pergunta para a gente, de acordo com a proposta, o salário de um profissional qualquer dessa empresa em 2 anos de serviço será de quanto? Então a gente só vai pegar o 2 e vai aplicar na fórmula que ele já nos deu. Aplicando na fórmula, a gente encontra o valor de 1909,62. Ok? Questão de número 8. Ele nos dá uma função k menos 4 elevado a x. E ele pergunta, sabendo que essa função é decrescente, olha só, ele já diz para a gente o que ela é. Qual é o valor de k? Lembra lá, quando uma função exponencial é decrescente, significa dizer que esse número está entre 0 e 1. Perfeito? Então a gente vai fazer agora uma inequação para k. A gente vai pegar o valor de k e vai achar o valor dele. K menor do que 5. Agora a gente vai verificar se esse número for maior do que 0. Você vai fazer para k igual a 0. Sendo assim, a gente encontra o valor de k, que é um valor entre 4 e um valor entre 4 e 5. Essa função, para ser decrescente, tem que estar no meio desses caras. Resposta, letra D. A nossa questão de número 9, ela nos fornece um gráfico e ela mostra a evolução do saldo devedor de uma empresa. E aí, com base nesse gráfico, ela quer que você constate que o saldo devedor inicial e a parcela mensal dos juros e a taxa desses juros. Ela quer tudo isso por meio do gráfico. Quando a gente analisa o gráfico, a gente pode perceber facilmente que ele inicia a partir do 500. E aí ele vai crescendo exponencialmente. Porque conforme o tempo vai aumentando, também vai aumentando a dívida. Tá? A gente analisa e pode perceber que a cada mês o valor dos juros é sempre maior. Isso é óbvio. Veja, a gente tem a dívida no eixo vertical e a gente tem o tempo no eixo horizontal. Agora, para a gente analisar essa taxa, se é superior ou inferior a 10%, a gente vai ver o seguinte. A gente sabe que 10% de 500 é 50. Então, note que esse crescimento no primeiro mês foi maior que R$50. Perfeito? A gente saiu de 50 para um número maior do que 550. Tranquilo até aí? Beleza? Então, o valor inicial de 500 é a taxa, e a taxa é a variável superior a 10% ao mês. Então, no começo, a gente tem R$500 e essa taxa vai ser superior a 10% ao mês. Sendo assim, nos fornece a alternativa de letra C. R$500 inicialmente, a variável é superior a 10% ao mês. Nossa última pergunta, ela nos diz para nós uma questão de química que envolve matemática, lá do Enem. Ela pega ali uma matéria radioativa, o césio 137, por exemplo, que ele possui uma vida útil por mais ou menos 30 anos. E ela diz o seguinte: pensando nisso, se houver 80 gramas do césio 137, e inicialmente, após 150 anos, haverá um total de quantos? Então a gente vai pegar a massa que ele nos forneceu, 80, vai colocar no lugar do M0, vai pegar 5, que é esse tempo aí de vida que a gente tem, pegando 150 que ele nos forneceu, dividindo ele por 30 anos, que é a meia-vida dele, dividindo a gente encontra 2. Então a gente vai pegar o 2 elevado a 5, que é a meia-vida dele, fazendo as nossas contas, vai dar 80 dividido por 32. E realizando o cálculo, a gente chega em 2,5 gramas. É o nosso valor final. Bom, gente, espero que você tenha mandado muito bem nessa resolução. Foram 10 questões bastante interessantes, que utilizou bastante as propriedades de potência e a aplicação da função exponencial. Obrigado pela atenção, é isso e tchau!